Participação especial hoje do nosso correspondente Jamil Chad hoje. Jamil, muito obrigada por entrar comigo aqui no Station. Bom dia para você. O Jamil, que entrevistou o ministro das Relações Exteriores, fez uma entrevista exclusiva com o ministro Mauro Vieira, que está na Europa para participar de uma conferência de segurança, um dos principais fóruns internacionais para debater a geopolítica. E a posição do Brasil sobre a guerra na Ucrânia será um dos principais temas. Inclusive, o Jamil questionou o ministro em relação a isso. Jamil, bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente sobre essa entrevista. Prezada, bom dia a todos. De fato, essa foi uma entrevista que ele concedeu ontem pela tarde, pela noite, claro, com um foco óbvio da guerra, né? Certamente a guerra que vai completar na semana que vem um ano, a guerra entre Ucrânia e Rússia, e depois de 3 encontros bastante importantes do presidente Lula. O primeiro deles com Olaf Scholz, em Brasília, uma conversa telefônica de Lula com Emmanuel Macron, e depois, na semana passada, nos Estados Unidos, um encontro entre Biden e Lula. Muito bem, em todos esses eventos, e principalmente depois do encontro com o Biden, foi colocada uma declaração conjunta dos dois presidentes, na qual o Brasil reconhecia que houve uma agressão ao território ucraniano por parte da Rússia e que isso é uma violação do direito internacional. Aí eu perguntei para ele, basicamente, o óbvio. Isso significa, então, que o Brasil está tomando uma posição no que se refere à guerra? O Brasil está tomando um lado na guerra? E vamos ouvir o que ele respondeu. Não, a declaração de que houve a agressão, houve a invasão, é uma questão de estar de acordo com o direito internacional, que, aliás, é uma orientação da Constituição brasileira. E, então, nós não estamos tomando parte de forma alguma, nós queremos oferecer os nossos bons ofícios, se as partes quiserem, para tentar encontrar uma forma de negociar alguma coisa, um cessar-fogo, o fim da guerra. Nós queremos, junto com outros países, trabalhar para que haja condições de se fazer algum tipo de movimento que leve a um início de negociação e acabar o sofrimento, a destruição e tudo isso. Ou seja, Roberta, sim, o Brasil reconhece a agressão russa, mas não significa que isso leve o Brasil a tomar um passo de apoio político, diplomático, financeiro ou militar para a Ucrânia. Não, o Brasil mantém a sua posição de distanciamento. Isso, na verdade, é estrategicamente colocado, porque ao mesmo tempo o governo brasileiro se credencia com os americanos e europeus, dizendo, olha, nós estamos com vocês, de fato, houve uma agressão ao território ucraniano, mas, ao mesmo tempo, o Brasil corre e diz, não, mas calma, isso não quer dizer que eu vou mandar munições, tanques, aviões, ou mesmo dinheiro ou apoio diplomático para a Ucrânia. Para quê? Para tentar se credenciar como uma espécie de mediador, não o único, obviamente. O próprio Mauro Vieira, durante a entrevista, diz nenhum país sozinho vai ser vamos dizer assim, a chave para esse conflito, mas ele quer se colocar como uma das possíveis chaves. Sim, não tem mudança de posicionamento, né, Jamil? A gente até pode entender uma mudança de tom, mas não no posicionamento do Brasil em relação a esse assunto da guerra. Agora, Jamil, não sei se você quer completar em relação a esse assunto, queria já para passar para um outro ponto que você abordou na entrevista também, bem interessante. Pode completar, por favor. Só antes, sobre esse tema, eu perguntei também qual vai ser a mensagem do Brasil aos russos. Por quê? Sim. Porque agora, no começo de abril, Sergei Lavrov, que é o chanceler russo, e é o homem, basicamente, das negociações do Kremlin com o resto do mundo, ele vai ao Brasil. Ele chega ao Brasil no começo de abril. E aí eu perguntei para o Mauro Vieira qual seria a mensagem do governo brasileiro aos russos. E, segundo ele, a mensagem é essa, que sim, o Brasil considera que a Rússia, o país do Lavrov, invadiu um território estrangeiro. E que, claro, o Brasil não pode ignorar isso e depois
Eventualmente, não é o caso, mas imagine um dia o Brasil é invadido e vai falar, não, mas e a minha integridade territorial? Mas calma aí, mas você não falou nada quando a integridade territorial da Ucrânia foi invadida. Então, o Brasil, obviamente, tentando manter essa posição que sim, essa agressão foi uma violação de direito internacional. Mas que, apesar de dizer isso para o Lavrov, ele também vai sinalizar de que o Brasil quer negociar. Exatamente. Agora, Jamil, nessa entrevista exclusiva que você fez também, você citou ali a viagem de Lula à China, que está prevista para o próximo mês, e perguntou para o ministro o que podemos esperar. E Roberta, ele de fato sinalizou que poderemos ter acordos que serão anunciados no final de março. Disse que o Itamaraty e o governo chinês já estão trabalhando nessa direção e que potenciais entendimentos, ele não quis adiantar quais eram, mas sinalizou que isso deve acontecer. Tudo indica, Roberto, que a viagem de Lula à China vai ser muito maior, vai ser muito mais, eu diria, cinematográfica do que a viagem dele aos Estados Unidos. O que os chineses estão preparando é, de fato, uma recepção bastante importante. A delegação brasileira será grande, inclusive vai incluir empresários, setores da sociedade civil, enfim, você tem uma situação de ser uma viagem que, tudo indica, vai ser muito maior do que a viagem de Lula para a Casa Branca. Lembrando que a viagem para a Casa Branca foi apenas um encontro no máximo, se a gente inclui todos os momentos do encontro, no máximo 2 horas e meia, sem nenhum jantar comum, sem nenhum tipo de recepção à delegação brasileira. Portanto, os chineses prometem um outro tratamento. Sim, e Jamil, para a gente encerrar, o ministro também falou sobre o Brasil aceitar a expansão dos BRICS, inclusive em relação à Argentina. Como é que dá para a gente entender essa fala? É curioso isso, Roberto, porque o bloco ele foi criado numa situação ainda muito diferente, na qual a China não era a grande protagonista internacional. Hoje não. Hoje a China é a grande protagonista internacional ao lado dos Estados Unidos. Muito bem. O que querem os chineses? Querem transformar os BRICS, na verdade, no seu grupo de influência. Essa é a jogada da China. E por isso a China quer novos membros, na maioria dos casos, asiáticos, que possam, na verdade, ser vozes que apoiem posições da China dentro do bloco. Ou seja, se você tiver uma expansão dos BRICS nesse sentido, vamos ter, sim, um BRICS muito mais chinês, muito mais asiático do que ele é hoje. E aí o que o governo brasileiro quer? Muito bem, se essa expansão for acontecer, não está certo que ela vai acontecer ainda, mas se ela acontecer, nós também queremos os nossos aliados. E aí um deles seria a Argentina. E o Mauro Vieira, o ministro, disse na entrevista que um candidato natural seria a Argentina para essa expansão dos BRICS. Claro, para tentar equilibrar. Imagine você ter, por exemplo, nos BRICS, o Irã, né, que é um país próximo da China. E aí, claro, seria, entre aspas, compensado por um país latino-americano que faria, vamos dizer assim, voz ao lado do Brasil, de forma coordenada com o Brasil, para equilibrar o bloco. Mas, enfim, essa é uma decisão que não foi tomada ainda, o próprio Mauro Vieira insistiu, vai ter de ser por consenso. Sim. Teria mais vários outros pontos para a gente conversar por aqui, Jamil, mas nosso tempo é curto. Jamil falando sobre essa entrevista exclusiva que ele fez com o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, trazendo algumas das respostas do ministro e volta ao longo da nossa programação para falar mais sobre o assunto. Muito obrigada, Jamil, pela sua participação por aqui. Bom dia a todos. Bom dia.